Boa noite, embaixadores. Graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos agora dando continuidade, né? Já tivemos o nosso cerimonial, já tivemos os louvores, e esse é um momento muito especial, que é o momento do nosso estudo, uma aula sobre o livro de Jonas, capítulo 1, a nossa importância, né? A importância de estudarmos esse livro e tirarmos lições preciosas para as nossas vidas, né? A respeito da obediência, a respeito do poder de transformação que Deus tem sobre a vida das pessoas. E nós já estamos considerando aqui que vocês assistiram o filme de Hudson Taylor, Missionário na China, e um filme assim maravilhoso, um filme empolgante, né, para a vida da gente. O quanto a vida de Hudson Taylor foi desafiadora, assim, comprometida com missões e missões estrangeiras, né? Missões mundiais, como nós batistas dizemos, e tem muito o que agregar à nossa vida, nossa visão missionária, nosso desprendimento para a entrega a obra missionária, né? Nesse campo de missões mundiais. Tem outros campos, como missões nacionais, missões estaduais, missões urbanas, mas nesse caso de Hudson Taylor, é o mesmo caso que a gente vai ler daqui a pouco o texto de Jonas, capítulo 1, que também precisou ir para um outro lugar. E mais à frente a gente vai fazer uma relação entre os dois, entre outros personagens também. Tá bom? Eu quero ler aqui para vocês o texto de Jonas, no capítulo 1, é o que nós estamos comprometidos em nos aprofundarmos, né? Já com o gancho aí do filme, né? De Hudson Taylor. Mas deixa eu fazer um ajuste aqui. Antes, né, de a gente ler aqui, considerando termos assistido o filme, eu gostaria de perguntar a vocês, né, como é que foi a chamada de Hudson Taylor para ir para a China, né? A gente sabe que vimos no filme que ele foi fruto de orações, né, de sua mãe, e o tanto que ela se preocupou com ele e aquilo que ela podia fazer de mais efetivo pela vida dele foi orar pela vida dele. Graças a Deus ele entregou a vida dele a Cristo. Em seguida, né, alguns anos depois, assumiu aí uma viagem missionária à China, compondo um trabalho desafiador lá na China, e foi um chamado assim maravilhoso, né? Outra pergunta que a gente vai fazer é quais as dificuldades que Hudson Taylor enfrentou para ir até a China. Narra o filme que não foi uma viagem como nos tempos de hoje, né? Assim, talvez pegasse um avião, né? E ele, como era da Inglaterra para a China, não tinha essa distância assim tão gigantesca de avião, né? Hoje, muito rápido, poucas horas ele estaria já lá na China. Mas ele levou muito mais tempo para chegar na China, né? À época ele precisou pegar transporte terrestre, marítimo, e isso levou muito tempo mesmo, mais de mês. Eu não tenho assim a conta exata, né? Mas foram muitas dificuldades que ele enfrentou, né? E ele chegou lá, interessante que ele chegou lá sem saber a língua, rapaz. Tinha alguns nomes, assim, algumas palavras poucas, e ele chegou lá sem saber, mas ao chegar lá foi um processo de aprendizado da língua, e ele conseguiu e fez isso com êxito durante quase 2 anos nesses estudos, e conseguiu se comunicar bem a mensagem de Cristo, fazendo várias viagens incursivas no interior da China, salvo engano 10 grandes viagens
E isso levava assim meses, né? Não era uma viagem de um final de semana, como a gente hoje está acostumado a fazer, ou nas férias, né? Pega aí uma semana ou um mês para passar num determinado lugar. No caso dele foi bem mais tempo e bem mais trabalhoso, muitas dificuldades que ele enfrentou lá na China. A terceira pergunta é como seria para você ir para um campo missionário? Você já pensou nisso? Ir para um campo missionário? Pois bem, hoje é possível você ir para um campo missionário. Hoje, graças a Deus, a estrutura, né, das agências missionárias, no caso de nós batistas, a Junta de Missões Mundiais, que é a nossa agência missionária, ela tem uma estrutura, né, já montada, preparada, de capacitação, de seleção, de direcionamento, de acompanhamento, de sustento dos missionários nos campos, né, nos países em que eles são enviados. E você hoje, tendo o chamado de Deus para fazer uma obra dessa, eu creio que o campo já está todo preparado, o terreno está todo aplainado para você avançar. É só ouvir a voz de Deus e seguir em frente, tá bom? Muito bem, agora vamos ao texto aqui, que é o texto do livro do profeta Jonas, capítulo 1. Eu vou ler, diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Veja só. Então os marinheiros ficaram com medo, clamavam cada um ao seu Deus, lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido, veja só, ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: O que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se, invoque o seu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que esse mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: Pegue-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo. Porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que
não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Muito bem. Deixa eu baixar aqui. Nós vimos que o texto nos fala a respeito de Jonas, que ele era um profeta. Deixa eu me explicar uma coisa para vocês. Profeta, quando a gente vê na Bíblia, especificamente no Antigo Testamento, não está se referindo a essa ideia hoje de a pessoa descobrir o futuro, né? De a pessoa revelar, acertar coisas em relação ao futuro, né? Como fazem essas apostas de bets inúmeras que tem aí hoje, oferecendo às pessoas a possibilidade da sorte, de um pitaco, de uma probabilidade para acertar um jogo e ali ganhar um dinheiro, né? Um lucro maior daquilo que foi investido, né? Apostado. O profeta não tem nada a ver com isso, não. Não tem relação nenhuma com esse tipo de comportamento, né? Inclusive, Deus não aprova esse tipo de coisa. Tenho certeza que isso não é vontade de Deus para a vida de ninguém. Deus quer que as pessoas trabalhem, Deus quer que as pessoas se esforcem para que possam tirar o seu sustento do trabalho. E o profeta, ele tinha uma função completamente diferente dessa que está por aí. A função dele era ouvir aquilo que Deus havia falado, ouvir a voz de Deus e comunicá-la, realizar aquilo que Deus mandou falar, Deus mandou fazer, seja em direção a uma pessoa, seja em direção ao povo de Israel ou qualquer outro povo. Essa era a função do profeta. O texto também nos fala a respeito de Nínive, essa cidade de Nínive que era o destino, né? Ela era a capital do reino da Síria, um reino muito forte e que estava cometendo atrocidades. Ela era um exército muito cruel em relação aos combates com seus inimigos. Tudo isso implicava assim em uma maldade muito grande, né? Muito grande da parte deles. E essa maldade chegou até a presença, aos ouvidos de Deus, né? Essa expressão que o profeta usa para comunicar esse pecado, né? Que tão insistente, tão grave, tão cruel que eles vinham cometendo. Inclusive, né, as ameaças e a questão já histórica, né, em relação ao povo de Israel, as invasões, a forma como eles tratavam, tudo isso gerou também em Jonas uma repulsa muito grande para com os assírios, né, o povo de Nínive. Então, outra informação importante aqui que eu posso trazer para vocês é que Jonas, ele era um profeta, que ele estava em Israel, que essa época Israel estava dividido, reino do norte e reino do sul, e Israel Jonas estava no reino do norte, né? Durante o reinado de Jeroboão II, ele estava ali, e era a voz de Deus naquele tempo para aquele povo que estava sendo o povo de Deus, né? Como povo de Deus. Diante dessa realidade, né? Então, Deus, vendo a maldade e tendo Jonas,
disse: Jonas, vá até a cidade de Nínive e pregue contra ela, fale contra ela, porque o que ela tem feito é certo que haverá uma destruição contra ela. Então, que ela se arrependa. E era uma missão, assim, muito importante, né? Deus, por incrível, assim, que pareça tanto para Jonas quanto para nós hoje, as pessoas que cometem maldades, elas também são alvo da misericórdia de Deus. Todos nós somos pecadores, né? Todos nós somos pecadores. E para Deus não tem pecadinho ou pecadão, mas é interessante perceber que as consequências do pecado, elas são diferentes. Né? Estar numa guerra e ser cruel numa guerra também é visto aos olhos de Deus como algo, né, rejeitável por Deus. Deus não tolera esse tipo de situação. Então, ali estava a cidade de Nínive com esses pecados, Jonas com essa missão, e Jonas, então, toma a decisão de desobedecer ao mandado de Deus. Uma cidade diz o texto, mais à frente, não nesse capítulo, mas mais à frente, com 120 mil pessoas. Então, Deus demonstrou a misericórdia dele, a vontade de que aquele povo mudasse para receber ali o perdão de Deus. Eram 120 mil pessoas. Então, era uma missão importante, era uma missão que era direcionada para Jonas, mas Jonas, como disse, desobedeceu. Jonas desobedeceu à vontade de Deus, e a gente vai ver aqui as consequências dessa desobediência. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ligar aqui. Pronto, cheguei aqui. Muito bem. Quais foram as consequências dessa desobediência, né? Tenho aqui uma lista de consequências. Queridos embaixadores, vejam só o que aconteceu com Jonas. Primeiro, disse um menino uma vez que a primeira coisa que aconteceu de consequência foi que Jonas perdeu a passagem dele. Eu fiquei assim, rapaz, perdeu a passagem. Ele disse, pastor, perdeu a passagem, ele não tinha pago a passagem para ir para o navio, ele nem chegou lá, pastor, ele perdeu a passagem dele. Eu fiquei pensando nesse negócio dessa passagem para esse menino, deve ser algo muito importante, porque então, em meio a tantas coisas, né, que aconteceram ali, ele destacou, rapaz, ele perdeu a passagem, porque ele pagou e não chegou no destino dele, então ele perdeu a passagem. Eu acho que ele perdeu foi tudo, né, roupa, bagagem dele, tudo que ele tinha ali, ele perdeu. Mas para o menino perder a passagem foi algo que me chamou a atenção, isso aí. Outra consequência foi o estrago, né? No navio, rapaz. O navio do capitão lá levou muita bordoada lá e certamente ia precisar de reparos. Tudo isso por causa da desobediência de Jonas. Outra consequência foi o sofrimento, né, do marinheiro, do próprio capitão, mesmo em meio assim, a toda a experiência de vida deles, o profissionalismo deles, foi visto, né, o sofrimento deles, né, a preocupação, o medo deles. Eles se desfizeram, né, eles utilizaram de todos os seus recursos que tinham, né, para poder contornar aquela situação, e não viam, né, a tempestade amenizar, né, ter um alívio ali, e aquilo foi uma aflição muito grande. Eles ficaram muito aflitos e sofreram muito, né, só passar por tudo aquilo foi muito difícil, e isso também foi consequência da desobediência de Jonas. Outra é que Jonas perdeu tempo tentando fugir de Deus. Ele não tinha como fugir de Deus. Deus é onipresente. Então não tinha como ele fugir de Deus, não tinha como ele, diante de uma missão assim para Deus, salvar 120 mil pessoas, era muito importante. Então Deus não ia abrir mão
disso por causa de um profeta que estava temporariamente resistindo a essa missão, né? Deus iria fazer utilizar de todos os recursos que ele tinha para poder cumprir essa missão. Jonas estava perdendo tempo tentando fugir de Deus. Outra coisa muito interessante, de consequência disso, eu li isso num texto sobre essa passagem, foram pessoas que morreram em Nínive sem arrependimento, até, né, por conta, né, dessa demora da chegada de Jonas. Então, até a chegada dele, de quando Deus mandou ele ir, que ele poderia ter ido de imediato e não foi, então a esse tempo aí, pessoas morreram, e morreram sem arrependimento. Então, consequência disso, a pior possível. Outra consequência foi Jonas ter sido lançado numa tempestade. Para alguns que gostam do mar, assim, com muita tranquilidade, convive com os tubarões, sem nenhum medo, muito bem, não é o meu caso. Eu tenho muito medo de encontrar tubarão e outros peixes que são bem agressivos, assim, eles atacam, mordem e depois perguntam, né? É o que eu gosto? Mordeu já. Então, tem gente que gosta disso, não tem nenhum medo, nenhum problema, né? Mas enfrentar uma tempestade não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. E Jonas é que provocou isso tudo, né? A desobediência, né? Na situação dele, ele acabou enfrentando a tempestade. E por fim, Jonas ele foi engolido por um grande peixe. Experiência certamente difícil, terrível. Muito dramática, assim, né? Ser engolido por um peixe, passar ali 3 dias, né? Eu até conversando com alguns meninos, a gente falou desses 3 dias e 3 noites, né? Era o tempo que a forma com que se comunicavam os dias, então era algo que se dizia os dias, né? Para nós dizer 3 dias, a gente compreende que são 3 manhãs, tardes e noites, madrugadas, e no outro manhã, tarde, noite, madrugada. 3 dias, né? Aí tá tranquilo, né? Mas o texto bíblico traz 3 dias e 3 noites, né? Realmente contemplando esse tempo aí. Muito bem. E se Jonas, ele desobedeceu, aconteceram todas essas consequências, e se Jonas tivesse obedecido de imediato? Rapaz, nada disso tinha acontecido. Os capítulos 2, 3 e 4, que nós vamos fazer outras aulas, nós vamos falar sobre os outros capítulos dessa história, né? Esses capítulos narram a continuidade da história e mostra que Deus mandou Jonas ir para Nínive, né? E depois de tudo isso tudo, ir para Nínive novamente, e ele obedeceu, né? Ele obedeceu a gente vai ver com algumas ainda resistências ali, mas ele obedeceu e veremos isso nos detalhes nas próximas aulas. Muito bem, quero dizer para vocês, no início a gente falou a respeito de Hudson Taylor, um filme, e Deus enviou Hudson Taylor. Pergunto, ele foi? Foi. Hudson Taylor foi. Tem outros personagens na Bíblia muito interessantes. Deus também enviou Moisés. Moisés foi. Enfrentou as suas dificuldades, apresentou seus problemas, e Deus disse que ia ajudá-lo, contorná-lo em todas as suas necessidades, e ele foi e cumpriu sua missão. Deus também enviou Jeremias. Olha, deixa eu ler aqui, Jeremias, capítulo 1, versículo 4 a 6. Para você ver o que Deus fez, né, com Jeremias. Esse chamado dele, como foi interessante. Jeremias capítulo 1, 4 a 6. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus,
eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Pronto, também apresentou a sua resistência, a sua limitação para não cumprir, mas depois ele cumpriu bem. Depois ele chorou um bocado, mas cumpriu a missão. Então, tem um outro personagem, agora já no Novo Testamento, chamado Saulo, né? Depois Paulo, que também ouviu a voz de Deus e foi designado. Está lá no livro de Atos, capítulo 13, verso 4. Paulo, da mesma maneira, enfrentou suas dificuldades e cumpriu a missão. Quero dizer que Deus também chama você, chama a mim, para sermos os seus profetas, os seus porta-vozes nesse tempo de hoje, para ouvir a sua voz, através da sua palavra, sua mensagem de salvação e levá-la para outras pessoas. Esta é uma mensagem que ela começa onde nós estamos. Dentro de casa, na escola, na vizinhança, com os colegas da natação, do futebol de salão, os colegas do vôlei, os colegas de outras brincadeiras e esportes que tem aí, que a gente tem a oportunidade de poder falar com eles. Conversar com eles a respeito de Jesus. Para nós embaixadores, é o nosso rei. Ele reina sobre nós, nós somos servos dele. Nós o representamos aqui na terra como embaixadores do rei. Então, essa missão, ela nos alcança também, que pode avançar, né, para um chamado missionário para fora, né, de onde nós estamos, um lugar talvez no nosso estado, um lugar no nosso país, né, no âmbito do nosso país, ou em um outro país. Deus sabe como usar as pessoas. Nós podemos, né, ter uma formação teológica ou termos uma outra profissão que também é muito útil no campo de missões, porque os recursos, os conhecimentos profissionais, eles são utilizados nesses lugares e a partir disso nós compartilhamos o Evangelho, compartilhamos a mensagem, o amor de Deus pelas pessoas, qualquer pessoa. Vocês então vão receber, né, eu vou entregar daqui a pouco para vocês, um cartão de oração. Um cartão de oração com vários motivos de oração sobre a obra missionária. Se comprometendo a orar por cada pedido um dia da semana. Veja só, tem aqui na segunda-feira, vocês vão receber os cartões com o nome de missionários e suas famílias. Na terça, vocês vão orar na segunda por esse motivo. Na terça, pelas igrejas que sustentam missionários. Na quarta, os nomes dos projetos missionários que serão implantados. E os projetos aqui, aqueles que já estão acontecendo, né? Também, na quinta-feira, as agências missionárias e suas equipes de trabalho. Na sexta, as viagens missionárias promovidas por agências missionárias e pelas igrejas engajadas em missões. Sábado, deverão orar por pessoas e empresas que sustentam os missionários e os projetos. No domingo, orar pelos pastores e líderes, para que conduzam sempre a igreja, onde eles estiverem, a amarem a obra missionária. Tudo diz um grande referencial sobre liderança, que tudo começa e termina com o líder. Então é importante que os líderes estejam à frente disso com muito amor, com muita paixão pela obra missionária. Podemos fazer inúmeras coisas na igreja, mas a bandeira da obra missionária precisa ocupar o ponto número 1 lá da nossa vida enquanto igreja. Eu tenho uma tarefa para entregar para vocês, para que vocês cumpram em casa e tragam na próxima sexta-feira, às 19 horas. Tá certo? A tarefa é a seguinte: pesquisem na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento,
pessoas que Deus chamou para o cumprimento de uma missão. Então, aguardo vocês sexta-feira. Deus abençoe, fiquem na paz. Até terça, até sexta.